Olha, desde que a gente é criança, a gente ouve que ser bom é o que importa. Que a gente tem que ser justo, ceder, ser compreensivo. Mas hoje a gente vai olhar para uma ideia que vira isso tudo de cabeça para baixo. E se essa moralidade toda, essa vontade de ser sempre a pessoa boa, fosse na verdade uma prisão? E se isso tornasse alguém fraco, previsível e, o que é pior, fácil de manipular? Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque o mundo, segundo essa visão que a gente vai analisar agora, não é um lugar para amadores. É um tabuleiro de xadrez. E hoje vamos aprender juntos as regras que nunca contaram pra gente. A primeira lição desse nosso guia é bem direta. Maquiavel não estava pregando a maldade, e sim a eficácia. A ideia é que a bondade cega, a moralidade sem questionamento pode ser um luxo. Um líder ou qualquer pessoa que queira se manter de pé não pode simplesmente agir como um cordeirinho no meio de uma matilha de lobos. Não dá. Essa frase é forte, né? É um soco no estômago, mas Maquiavel não estava escrevendo para fazer amigos. Ele estava mostrando a realidade nua e crua. E a verdade que ele viu é essa: a história tá cheia de gente boa que foi traída enquanto sorria. Então, o ponto central é este aqui. O poder em si não é bom nem mal, é só uma ferramenta. Para Maquiavel não existe ordem sem comando, e não existe comando sem força. E com certeza não existe força nenhuma na ilusão de uma bondade que se recusa a enxergar como o mundo realmente funciona. Ok, então, a gente já entendeu a ilusão. Agora, vamos olhar para o tabuleiro de verdade. Para jogar, a gente precisa primeiro entender como as peças se movem. E as peças nesse jogo somos nós, as pessoas. E aqui vem uma das regras mais duras, mais fundamentais. Segundo Maquiavel, que aprendeu isso no meio de traições e jogos de poder, as pessoas são fáceis de encantar, mas no fundo, todo mundo busca a própria vantagem. Acreditar no contrário é o erro que derruba muita gente. Isso nos leva a duas forças que movem esse tabuleiro: o amor e o medo. O amor é frágil, sabe? Depende da boa vontade dos outros, muda com o humor. Já o medo, por outro lado, é bem mais estável. Ele não depende dos outros, ele depende de quem o exerce. E atenção, Maquiavel não diz para ser odiado, ele diz para ser respeitado. E o respeito, muitas vezes, nasce da certeza de que o poder não vai hesitar em ser usado se for preciso. Bom, entendido o tabuleiro, é hora de conhecer as duas peças que todo bom jogador precisa dominar. Maquiavel nos apresenta o leão e a raposa. O leão é a força, a intimidação. É a capacidade de botar medo nos lobos, de impor presença. Mas a força bruta, sozinha, é cega. O leão é tão focado na força que não consegue ver as armadilhas mais sutis espalhadas pelo caminho. Aí entra a raposa. A raposa é pura astúcia, é a estratégia. Ela fareja as armadilhas de longe, entende as intenções escondidas, planeja tudo. Só que a astúcia, sozinha, não tem força. Ela não consegue enfrentar os lobos de frente. E aqui tá o pulo do gato. O poder de verdade não é ser um ou outro. O verdadeiro estrategista sabe a hora de rugir como um leão e a hora de ser sorrateiro como uma raposa. A força usada com inteligência, isso sim, é invencível. Certo, já conhecemos o tabuleiro, as peças, agora vamos para os movimentos. Como é que a gente coloca essa mentalidade em prática no jogo do dia a dia? Olha só essa jogada. É fundamental. As pessoas reagem àquilo que elas veem, não ao que é real. Então, o jogador inteligente precisa parecer virtuoso, mesmo que precise agir de outra forma nos bastidores. Dominar a aparência é dominar a percepção. E quem domina a percepção, domina o jogo. Essa tabela aqui mostra bem a diferença de mentalidade. De um lado tem o bonzinho que acredita que o mundo vai recompensá-lo só por ser bom. Ele confia em todo mundo, perdoa sempre. Do outro lado tem o estrategista. Ele sabe que o mundo vai, na verdade, testá-lo. Ele não confia de cara, ele testa antes de entregar o poder. Ele sabe que bondade sem poder para se defender é inútil. Então, qual é a ordem certa das coisas? Não é que Maquiavel odiasse os valores, não é isso. Ele só os colocava no lugar certo. A ordem real para sobreviver é esta. Primeiro, a eficácia. E só depois, a virtude. Porque sem força para sustentá-la, a virtude é só um enfeite. E isso nos leva a um conceito meio pesado, mas importante. A crueldade cirúrgica. Não é sobre ser violento por ser.
É sobre entender que, às vezes, um ato firme hoje, uma decisão dura, evita 100 tragédias amanhã. É a coragem de fazer o que é impopular, mas necessário para manter a estabilidade. Bom, estamos chegando na lição final. Já vimos o tabuleiro, as peças e os movimentos. Agora é a hora de dar o passo mais importante: deixar de ser uma peça movida pelos outros e se tornar o jogador que controla o próprio destino. A grande diferença entre quem vence e quem é esquecido está na ação. Maquiavel acreditava que quem age molda o destino. Quem fica hesitando, esperando o momento perfeito, vira só mais um número na estatística. O caos não perdoa a hesitação. E essa frase aqui fecha tudo com chave de ouro. A vida exige escolhas. Tentar agradar a todos, não tomar um partido, é o caminho mais rápido para se perder. A inação não é neutralidade, é uma escolha pela derrota. Então, que fique claro, essa análise toda não é um convite à crueldade, é um convite para acordar para ser eficaz. A verdadeira bondade, aquela que realmente ajuda, só consegue existir quando tem força e estratégia para se sustentar. A questão final, então, não é se o jogo é justo ou não. Ele é o que é. A pergunta é, agora que as regras estão na mesa, qual vai ser a sua jogada?